Do que tu estás com medo? De se separar, de casar, de ter um filho, de começar num trabalho novo ou então de abrir o teu próprio negócio? Me conta. Muitas pessoas nessa pandemia tiveram medo de morrer. E tu? Do que tu tens medo? Fica comigo no vídeo de hoje, porque hoje nós vamos conversar sobre esse sentimento que é muito bom. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje nós vamos falar sobre medo, esse sentimento tão temido, mas que é um sentimento maravilhoso e eu vou explicar para vocês logo por que ele é tão bom assim. Antes, eu vou pedindo para vocês já comentar nesse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas, deixar o like aí. Tudo isso me ajuda muito aqui no YouTube para que meus vídeos possam ser entregues a outras pessoas. Sabe, gente, que não é fácil vir aqui toda semana, gravar vídeos para vocês, trazer um conteúdo, estudar, pensar sobre, me dedicar para isso, orar a Deus, pedir inspiração. Então, às vezes eu fico me questionando até que ponto vale a pena, até que ponto é interessante, até que ponto as pessoas têm gostado desse conteúdo, do formato, tudo isso eu fico pensando. Por isso, gente, sempre que vocês puderem deixar algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, alguma pergunta que for, tudo isso vai ajudando, vai contribuindo para que eu não desista. Sabe que eu não desisti até agora porque Deus tem um chamado na minha vida através desses vídeos, eu acredito, eu creio muito nisso e é por isso que eu estou sempre aqui toda semana trazendo conteúdos para vocês. Mas então vamos entrar no vídeo, vamos entrar no assunto que é medo, né? Quem aqui nunca sentiu medo tá mentindo, né? Todos nós sentimos medo em algum momento, se não sentimos, vamos sentir, mas o medo é inevitável. E o medo é um sentimento criado por Deus para colocar sobre as nossas vidas, assim como outros sentimentos, como alegria, como raiva, como angústia, como satisfação. Isso tudo são sentimentos que Deus criou com um propósito. E qual então é o propósito do medo? Bom, psicologicamente, o medo ele é fundamental nas nossas vidas para que a gente não saia aí colocando a nossa vida em risco. Então, se a gente for parar para pensar sobre a nossa evolução, a evolução do ser humano, pensa que lá Adão e Eva eram seres muito primitivos, né? Eles não tinham toda essa tecnologia que a gente tem, eles não tinham celular, eles não tinham aplicativo que mostrava, por exemplo, a previsão do tempo. Então, assim, eles não tinham como prever algumas coisas, eles não tinham como se preparar para algumas coisas, e o medo, então, serve como um sentimento instintivo, um sentimento primitivo, que faz com que a gente tome uma iniciativa a partir, então, desse sentimento. Vou usar um exemplo bem óbvio, bem claro para vocês. Vamos imaginar que eu tô aqui gravando esse vídeo e daqui a pouco surge aqui na minha porta um leão. Óbvio que o primeiro sentimento que eu vou ter vai ser de medo, e é óbvio que a partir desse sentimento eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair correndo, eu vou gritar, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque se eu não tenho medo, eu vou ficar aqui parada, sentada, olhando o leão, e aí, né, tudo pode acontecer. Então o medo ele serve para isso. Só que tem um pequeno detalhe. O medo ele, então serve para nos proteger, mas às vezes a gente se utiliza dele de forma errada e isso acaba então nos prejudicando. Lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, vai contar a história de quando Jesus caminhou sobre as águas e depois Pedro foi ao encontro dele. Não sei se todos conhecem essa passagem, convido vocês a lerem na íntegra na Bíblia, para que vocês entendam melhor, mas eu vou dar uma resumida aqui para eu poder utilizar essa história então para trazer com o assunto que eu tô falando aqui hoje. O que acontece? Lembra que um vídeo atrás eu falei quando Jesus ele pregava para as multidões, ele pedia para que os discípulos preparassem um barquinho para quando terminasse o sermão, para quando terminasse, né, aquela pregação, esse barco estivesse pronto para que ele pudesse entrar e assim ele se deslocar para um outro lugar, porque eram muitas pessoas e acabava então atrapalhando um pouco a saída de Jesus. Então Jesus estava lá pregando
E ele pede então para que os discípulos possam ir para esse barco enquanto ele ainda ia para o monte orar. Ele queria ficar sozinho, ele ia se retirar para o monte para orar. E depois ele ia então descer e ia encontrar com os discípulos. Só que o que acabou acontecendo? Naquela noite estava um vento muito forte e o barquinho começou a se deslocar e acabou que ele foi parar, né, em alto mar, enfim, ele foi adiante da costa. Quando Jesus ele terminou de orar, que ele desceu do monte, ele foi se encontrar então com os discípulos e ele caminhou sobre as águas. Quando Jesus estava se aproximando do barco, os discípulos olharam e ficaram com medo e gritaram. Então no versículo 26 vai nos dizer assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então percebam aqui que o medo, o sentimento do medo fez eles terem uma reação. Eles gritaram: Ah, né, tá vindo um fantasma. Gritaram mais alto, claro, mas eu também não vou ficar gritando aqui. Tá, enfim. Eles gritaram em função desse medo. O medo veio e eles tiveram uma reação. Eles gritaram de medo. O que acabou acontecendo? Jesus respondeu para eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. De novo medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, vamos lá, vamos comigo, vamos ter esse pensamento aqui comigo. Jesus se aproximou, andando sobre as águas, os discípulos tiveram medo, gritaram. Depois que Pedro resolveu ter um pouco mais de coragem, ele disse: então tá, tu é Jesus, então faz com que eu vá até a ti. E Jesus disse, né, então vem. E ele foi. Até então estava tudo certo. Quando ele se deu conta de que ele também estava caminhando sobre as águas, ele sentiu medo novamente e ele começou a submergir. E o medo fez então com que ele pedisse ajuda. Jesus foi, salvou, enfim, é o que eu li aqui para vocês entrarem no barco de novo. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês no vídeo de hoje? O problema não é ter medo, o problema é o que a gente faz com o medo. Porque assim, o medo ele serve para que a gente tenha cautela e a gente pense nos próximos passos. Mas não que a gente deixe de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, às vezes, a gente está numa situação da nossa vida que a gente precisa sim tomar uma atitude. Mas a gente tem tanto medo que o medo ele nos domina de uma tal maneira que a gente fica andando atrás do rabo, que nem eu digo, e a gente não consegue sair do lugar por causa do medo. Então hoje, além de uma reflexão, esse vídeo ele também tem uma dica muito importante para quando o medo aparecer e tu não saber mais o que fazer. Então presta atenção, fica comigo até o final desse vídeo que logo eu vou trazer essa dica para vocês, tá? Mas então, só para eu fechar esse assunto que a gente estava falando, o que eu penso a partir dessa história? Eu penso que quando Jesus ele diz vem, ele sabe o que vai acontecer. Gente, vamos lembrar que Deus sabe de todas as coisas, Jesus conhece todas as coisas, ele sabe o que vem depois. Quando a gente tem um chamado nas nossas vidas, quando Deus ele fala conosco, a gente consegue entender os propósitos dele para nossa vida, a partir do momento em que a gente fica com medo, é onde a gente começa a cair. Porque Deus ele quer que a gente corra, que a gente caminhe, a gente vá ao encontro dele. Só que quando a gente tem medo, a gente começa a esmorecer. Então por isso que eu falei no início do vídeo que muitas vezes eu fico me questionando, será que vale a pena? Será que eu vou seguir? Né? O medo ele vem, ele começa a trazer esse tipo de pensamento pra mim. Mas aí eu me lembro que não, que se Deus tem esse propósito na minha vida e eu sei disso, é sinal de que ele vai ficar comigo até o final. Ele vai caminhar junto comigo sobre as águas. E por mais que lá pelas tantas o medo ele possa vir e possa fazer com que eu caia ou com que eu afunde, se eu clamar, se eu chamar por ele, ele vai me ajudar, ele vai me socorrer e ele vai sim me trazer de volta e eu vou seguir sim caminhando. Então, o medo ele precisa estar presente nas nossas vidas, mas ao ponto de nos trazer uma reflexão. A gente parar e pensar, tá, eu tô com medo, mas eu tô com medo de quê? E aí que vem a minha dica. Bom,
Vamos supor, vamos pegar um exemplo aí que tu tá trocando de trabalho, que tu recebeu uma proposta, que tu tá afim então de mudar de trabalho, só que tu não sabe ainda se tu vai para um novo emprego, se tu fica no emprego que tu não sabe o que tu faz, tu tá com medo de encarar essa aventura, se aventurar. Porque afinal de contas, talvez tu já esteja bastante tempo nesse trabalho e a tua vida esteja confortável nesse trabalho. E aí quando tu vai para um emprego novo, muitas coisas vão mudar. A lógica do trabalho vai mudar, os desafios também vão mudar. Então são muitas coisas que vão ter mudanças. O que a gente pode pensar? Bom, coloca aí no papel ou faz uma lista mental do que tu tá com medo. Qual é a coisa que tu quer fazer e do que tu tá com medo. Bom, eu tenho medo disso, daquilo outro. Eu tenho medo que o meu trabalho vai ser muito difícil, eu tenho medo que as pessoas não vão gostar de mim, eu tenho medo que eu não vou dar conta, eu tenho medo disso, daquilo. Bom, a partir do momento que tu fez essa lista de todas as coisas que podem dar errado e tudo aquilo que pode te atrapalhar, do lado dessa lista tu faz outra lista. Tá, mas se as pessoas não gostarem de mim, por que elas não vão gostar de mim? Ah, porque eu sou muito exigente. Bom, então tá na hora de eu rever esse conceito, né? Talvez eu não dê conta de executar essa tarefa, esse trabalho. Bom, então eu posso fazer um curso para melhorar isso, eu posso me aperfeiçoar nesse aspecto. Uma possibilidade. E assim a gente vai fazendo, né? Ah, eu quero me separar, o meu casamento está um inferno, já tentei de tudo, não adianta, não resolve, eu já entendi, Deus já disse com todas as letras que realmente é necessário eu sair desse contexto da minha vida. Bom, então eu tenho medo do quê? Eu tenho medo que eu não vou conseguir me sustentar, eu tenho medo que eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu tenho que dar, eu não sei para que lado que eu vou, né? Enfim, caso compre a bicicleta, aquela coisa toda. Faz uma lista, coloca do lado. Bom, quem é que pode me ajudar? Isso é uma outra coisa legal. Quem é que pode me ajudar a tomar essa decisão e essa atitude? Quais são as pessoas que eu posso procurar que vão me orientar, que vão trazer para mim uma solução? Seja um psicólogo, seja um médico, seja um advogado, seja tua mãe, teu pai, tua vizinha, não sei. Pessoas podem ajudar outras pessoas, devem fazer isso. Então a gente tem que entender que existem pessoas ao nosso redor, inclusive profissionais, que trabalham para isso, que estudaram para isso e que tu pode contar sim com essa ajuda. Então assim, vamos pegar o medo como uma forma de ter cautela, mas não como algo que vá nos paralisar e que vá nos impedir a viver coisas melhores, coisas que Deus tem para nos dar. E eu espero, gente, do fundo do coração, que toda vez que o medo aparecer aí para ti, tu possa lembrar desse vídeo e tu possa pensar, não, então tá, tô sentindo medo? Calma, o que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? O que eu preciso pensar a respeito disso? O que o medo está querendo me dizer a respeito disso? E o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para não sentir tanto medo? E o que eu posso fazer então para dar o próximo passo? E que tu não deixe de viver os planos de Deus para tua vida, de viver um renovo na tua vida decorrente do medo que tu está sentindo nesse momento. Eu gosto e não gosto muito daquela frase, né, de se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que, na verdade, a frase poderia ser assim, se tu tá com medo, pensa sobre ele e vai, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar quando a gente tá com medo, a gente precisa fazer reflexões, é preciso parar, é preciso pensar e avaliar, tá, mas por que eu tô sentindo medo? E a partir dessa reflexão, a partir dessa autoavaliação, a gente seguir. Mas não fingir que o medo não existe, não fingir que ele não serve como um aliado. Vamos pegar o medo como nosso aliado e vamos usar ele para criar estratégias, para criar possibilidades, para criar conexões com outras pessoas, para que a gente possa seguir vivendo as nossas vidas. Era isso para o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, que a gente possa então usar o exemplo de Pedro, que a gente possa caminhar sobre as águas e se caso, gente, o medo bater, que a gente possa clamar por Jesus, que a gente possa contar com o seu auxílio. Um beijo para vocês, não esquece de curtir, de comentar, compartilhar, se inscrever, tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até a próxima!